Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, hoje literatura. Vamos retomar o assunto modernismo. Já falamos da Semana de Arte Moderna, daquela confusão que aconteceu. Se fosse nos dias de hoje, como eu disse, estaria nos grupos, né, do WhatsApp, seria o assunto do momento, a confusão, o comentário de Monteiro Lobato. E a gente tem aqui que o modernismo, revendo, foi um movimento artístico e literário que se iniciou no século XX e tinha por objetivo romper com o tradicionalismo. Você sabe que a sucessão de estilos literários vão se construindo a partir das características, oposição às características do estilo anterior. E aí nós estamos saindo do simbolismo, parnasianismo, e a crítica aos parnasianos fez com que o modernismo fosse assim, uma coisa assim tão efervescente. A preocupação dos artistas modernos era libertação da estética, renovação e, acima de tudo, libertação cultural do país. Seria algo bem, para os dias de hoje, algo inusitado, algo novo? Olha só, primeira fase do modernismo, ela é de 1922 até 1930, que nós também já comentamos, tá bom? Fase que é também chamada de fase heróica. Aí nós temos a renovação, né, da estética, inspiradas nas vanguardas europeias, cubismo, futurismo, dadaísmo e expressionismo e outros, tá bom? Então, vem-se para uma nova proposta de linguagem, uma coisa mais solta, rompendo com o tradicional. Que tradicional é esse? A liberdade formal, valorização do cotidiano, é uma coisa mais precisa, reescritura de textos do passado, essa é a proposta do modernismo, tá? Também surgiram os grupos, os movimentos, pau-brasil, antropófago, verde-amarelismo, né? Verde-amarelo, verde-amarelismo e outros. E aí a gente falou disso já em outra aula. Para chegar na segunda fase, lembrando do contexto histórico desta segunda fase, 1930 a 1945, nós tem que dar uma revisada em história, a Era Vargas, após a crise de 1929, Revolução de 1930, que é justamente quando vem para o poder Getúlio Vargas, tá? E quando também a fundação da USP, né, Universidade Estadual em São Paulo, em 1934. Este aqui é o cenário, é o contexto histórico. Afinal, os estilos literários, eles sofrem influência direta dessas coisas que aconteciam, no caso aqui no Brasil, na época em que se estava querendo um novo estilo de época. Foi a fase da consolidação, vai lançar a palavra, caracterizada pelo predomínio da prosa de ficção, tá certo? Ideais difundidos na fase anterior vão se espalhando e vai ficando uma coisa mais normal. E os esforços de antes para redefinir a linguagem artística. Então, a linguagem mais solta, mais despojada, coloquial. As obras dos autores da primeira fase vão amadurecendo e vão surgindo novos grandes poetas, como Carlos Drummond de Andrade, que tem escritos maravilhosos, certo? Então, gente, a literatura, ela sempre vai privilegiar o romance quando quer retratar a realidade. Eu já disse para vocês que o artista, ele tem esse papel fundamental na sociedade de expressar suas ideias, certo? Ele pode analisar, ele pode denunciar, ele pode influenciar. E esta época do modernismo é uma época onde os artistas, no meio dessa efervescência cultural, muitas ideias surgindo, os estilos lá da Europa, como eu já falo, de vanguarda, cubismo, dadaísmo, futurismo, os artistas trouxeram para o Brasil essa novidade e houve quem não gostasse, lá na Semana de Arte Moderna, que nós já falamos. Então, tudo isso culminou numa nova proposta de literatura. Apresentar o romance trazendo à baila, trazendo à tona aquilo que ficava escondido na sociedade, tá bom? Então, essa segunda fase, ela é de 1930 a 1945. O quadro social, econômico, político que se verificava no Brasil e no mundo no início da década de 30.
tem que ver lá nos livros de história. Você já ouviu falar muito, ultimamente, hoje, nos dias de hoje, nós ouvimos muito essa palavra aqui, ó, nazifascismo, fascismo, nazismo. Por que será? Você já deve ter ouvido falar nazismo, fascismo nos dias de hoje, essas revoluções que têm surgido, a forma como as pessoas têm se expressado em relação aos governos. E assim, a crise da Bolsa de Nova York, crise cafeeira, lembram da questão da política do café, combate ao socialismo, muito difundido, muito defendido hoje ainda também, faz com que os artistas se posicionem diante de tudo isso aqui, tá bom? Essa posição ideológica vai influenciar o comportamento da sociedade, certo? A prosa foi evidente interesse dos artistas para pegar temas nacionais. Lembram do movimento verde-amarelismo? É o nacionalismo aqui em voga, o nacionalismo falando mais alto. Amor à pátria, amor ao sangue do brasileiro. Uma linguagem mais brasileira, com um enfoque mais direto nos fatos marcados pelo realismo, naturalismo do século XIX. Eu acho que vocês lembram de eu ter falado que a prosa realista, ela se contrapõe ao romantismo. O romantismo vem de idealização, sonho, aquilo que você gostaria que fosse. E o realismo não, é algo mais próximo da realidade, enquanto o naturalismo traz essa questão científica. Então, nesta época aqui, os artistas modernos vão buscar esse contexto da sociedade atual de forma mais realista, de forma mais naturalista, presente lá no século XIX. Tá? O romance é intimista e psicológico, ou seja, predomina o interesse pela análise do mundo interior. De quem? Das personagens e os seus conflitos íntimos. Autores principais: Lúcio Cardoso, Cornélio Pires e Ciro dos Anjos. A gente vê aqui. Romance de temática social urbana, predominância da análise dos conflitos que surgem entre as personagens e as estruturas urbanas, tá? Da sociedade. Aí nós temos Érico Veríssimo, Dionélio Machado, Marques Rabelo e Otávio de Faria. Aqui eu tenho para vocês uma figura bem marcante. O que vocês observam aqui? Uma região de seca. A gente vê aqui, ó, animais, pessoas carregando trouxa, ela também com um balaio, é chamado de balaio na cabeça. Aqui tem chifre, deve ser de um outro animal, né, de uma vaca. E essa região seca aqui, isso aqui está representando que eles estão saindo desta região. Vocês lembram que nós falamos do Graciliano Ramos numa aula anterior? Hoje a gente vai falar da Raquel de Queiroz, que se destacou ainda bem jovem com esse romance aqui, o 15, publicado em 1930, mas que aborda o drama dos retirantes nordestinos justamente nessa época. Um tema é a seca. Então, olha só, o modernismo traz no romance, nessa segunda fase, os problemas sociais vividos no Brasil, os conflitos sociais vividos no Brasil em forma de romance, certo? Enfocando a dimensão social sem deixar de lado a análise psicológica de alguns personagens. Os personagens que são destacados nessa obra são pessoas nordestinas, que vivem no sertão, que dependem da roça, que dependem da chuva, que têm sua terra árida e que precisam de tudo isso para conseguir sobreviver. Como não chove, como a dificuldade do plantio, o que acontece com eles? Eles se retiram. Por isso, nos centros urbanos lá do sul, há muitos nordestinos que saíram e formaram suas famílias lá no centro-sul em busca de uma vida melhor. Aqui eu tenho um trecho, olha só. Na primeira noite, arrancharam-se numa tapera que apareceu junto da estrada, como um pouso que uma alma caridosa houvesse armado ali para os retirantes. O vaqueiro
foi aos alforjes e veio com uma manta de carne de bode seca e um saco cheio de farinha com quartos de rapadura dentro. Aqui eu tenho a análise das personagens, aquilo que eles utilizavam para comer, carne de bode, muito característica, é uma delícia, por sinal, dessa região nordestina, rapadura, carne seca. Eles estavam saindo do Nordeste, tinham que parar e comer. Gente, é algo muito sério, é algo muito bacana. Já as mulheres tinham improvisado uma trempe e acendiam um fogo. Dá para entender, eu não sei o que é trempe, mas eu entendo que é alguma coisa que elas colocavam em cima, colocavam sobre o fogo, vamos chamar de tacho, vamos chamar de, o que a gente chama para assar carne nas churrascarias? Coloca, assa o hambúrguer também, parece com aquilo. E a carne foi assada sobre as brasas, chiando e estalando o sal. Isso aqui é um trecho, tá, gente? Então, essa história, o 15, passa durante a Grande Seca de 1915, por isso que o nome do poema é o 15, que assolou o Nordeste brasileiro em geral e o interior do Ceará. Especificamente, onde Dona Maroca das Aroeiras, dona das terras, no caso de não chover até o dia de São José, 19 de março, estaria dispensando os serviços do seu vaqueiro. E isso significaria o quê? Que o Chico Bento e sua família teriam que sair e ir atrás de outras oportunidades para sobreviver, saindo dos arredores do Quixadá até a capital Fortaleza. Será que nos dias de hoje uma cena dessa continua sendo comum? Coisa boa para você pesquisar, hein? Outra coisa, não só o 15, como a Vidas Secas também de Graciliano Ramos, nós vamos encontrar outras obras que vão trazer problemas sociais para ser analisados pela sociedade, para serem estudados por nós. Só por isso? Só porque é bonito? Não, para que mude também o nosso padrão, o nosso comportamento. A marca penosa e trágica de Chico Bento, que representa o retirante, constitui o núcleo dramático da obra, que, ao mesmo tempo, paralelamente, se desenvolve o drama da impossibilidade de comunicação entre Vicente e Conceição, porque ele é proprietário rural, sensível à miséria que o rodeia, mas impotente para eliminá-lo. Ela, uma moça da cidade, atraída pela figura livre e franca de Vicente, mas que não consegue penetrar em seu mundo rude, quase selvagem. Olha só. Essa segunda fase modernista também apresenta a poesia. E aqui a gente tem a questão do verso livre, que já foi falado, o melhor recurso para exprimir a sensibilidade de um novo tempo. Quando eu falo de verso livre, é aquela história também de não ter a questão do número exato de sílabas poéticas em cada verso. Poesia de questionamento, da existência, existência do homem, né? Existência do homem, para que ele está aqui, por que ele vive, etc. O estar no mundo, as inquietações sociais, religiosas, filosóficas, amorosas, tá? E volta ao verso livre, mas resgata também as formas como o soneto madrigal. Já ouviram falar do madrigal, aquele soneto pequenininho? As estéticas do passado também são questionadas pelos poetas que ganharam projeção na Semana de Arte Moderna. Então, tudo começou na Semana de Arte Moderna e foi se projetando, foi ganhando força, foi crescendo, foi se caracterizando de forma bem mais marcante, tá bom? Aí, então, aqui eu tenho as características da poesia, da prosa moderna. Linguagem coloquial, já falei, quebra com o padrão clássico, quebra com o padrão da formalidade, versos livres, retorno ao lirismo, já falamos de gênero lírico, gênero épico e gênero dramático, vocês lembram? Então aqui, retorno ao lirismo, poesia de questionamento, liberdade temática. Eu tenho aqui o soneto da fidelidade, que todo mundo conhece, de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e quanto ao zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim,
Quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Lindo, né? Escreveu isso aí, essa inquietação do amor. Esses poetas da segunda geração, diz aqui, deram continuidade a todas as conquistas dos primeiros modernistas, lá na Semana de Arte Moderna, e criaram novas possibilidades temáticas, perpetuando uma nova concepção de literatura defendida por seus antecessores, certo? E levando também para frente essa questão da liberdade de expressão, que vai possibilitar até mesmo a revisitação de uma literatura clássica. Agora eu quero encerrar com este poema Operário em Construção. Você viu a Raquel de Queiroz trazendo a questão da vida difícil do retirante nordestino na prosa. E olha aqui essa poesia. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as asas, que lhe brotavam da mão, mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo sua liberdade, era sua escravidão. Poema de Carlos Drummond de Andrade, um grande nome da literatura modernista, que traz aqui na poesia, nos versos maravilhosos, a reflexão de um operário em construção. Construção da casa dos outros, da sua própria casa, mas também prisioneiro dos seus sentimentos, preso, sem liberdade. Então aqui a gente tem que se foi falado, a análise psicológica dos personagens. Aqui é uma poesia, não é uma prosa, mas aqui também você vê nessa subjetividade essa questão tão marcante desta fase da poesia e da prosa moderna. Gente, hoje aqui a aula foi bem mais, como é que eu vou dizer, uma aula expositiva, porque nós queremos que você se volte para o modernismo, busque aí nos seus livros os exercícios tratados desses assuntos, nós vamos trazer outros depois, para que você se enquadre, se situe no tempo e veja como a arte literária pode transformar a vida das pessoas, pode também transformar as nossas vidas, porque nós somos sujeitos, agentes e também construtores da nossa própria história. Compliquei?